Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Léo Marque, eu sou sócio da Praxis Business, sou especialista de gestão do capital humano da empresa e treinamento. E nosso desafio aqui é compartilhar com vocês, nesses minutos, algumas das tendências que a gente acabou vendo lá no Congresso ATD, que foi agora no final de maio em Washington. Então, das várias tendências que a gente teve acesso lá, estou trazendo 3 que tinha a ver um pouco com o evento e o tema transformação digital. Vamos falar de transformação digital na aprendizagem, vamos falar de lifelong learning e vamos falar de soft skills. Então, basicamente, numa das palestras que tinha esse tema, implementando o machine learning e a inteligência artificial em projetos de treinamento global. Então, assim, uma característica interessante que eu achei lá, eles não estão falando de tendências, eles estão compartilhando práticas que já implementaram. Então, isso já acontece com uma certa frequência nos Estados Unidos e na Europa. Basicamente, esse pessoal aqui era da Holanda. Então, são casos que já estão acontecendo. Então, alguns dados que mostram para a gente o porquê que isso está sendo tão rápido. Alguns dados aqui, 45% de todas as atividades de trabalho, todos os empregos, todas as funções já são automatizáveis por completo. E 13% já tem um grande potencial para automatizar. Então imagine que, vamos refletir um pouco sobre isso. Pense nas pessoas que estão nas suas operações fazendo os trabalhos que elas estão fazendo. O que eles estão dizendo é que basicamente metade já poderia ser feito por um robô, por inteligência artificial. Então, isso é hoje, isso é dado de hoje. E a Accenture lançou um report global, que eles fizeram uma pesquisa com diretores de RH e treinamento, perguntando como está a descrição de cargo das funções da sua empresa. O pessoal está falando, ó, quase metade delas está desatualizada. Como a gente está num evento de transformação digital, as mudanças estão acontecendo de forma avassaladora, e as atualizações das funções não está acontecendo. Portanto, as funções que nós temos estão totalmente desatualizadas. Então, há um desafio aqui a cumprir. Como endereçar isso? Dado esse cenário, qual que foi o insight lá dos palestrantes? Eles falaram, olha, a gente tem que parar de olhar o planejamento da força de trabalho, ou seja, o treinamento da equipe. Antes de olhar o treinamento da equipe, olhe o processo, olhe o que ele faz. Olha para a atividade, mapeia a atividade e pensa. Tem que fazer com gente? Dá para automatizar? E se tem que fazer com gente, qual é a habilidade necessária para fazer isso nesse cenário de hoje? Tá? Então, essa é uma questão relevante. Então, temos que mapear o processo de trabalho, temos que entender na prática o que as pessoas fazem e perguntar se precisa mesmo uma pessoa fazer. Então, ao entrar em contato com isso, você percebe necessidades de essas duas palavras aqui que também é tendência lá, upskill e reskill, ou seja, quando eu olho o trabalho, quais são os gaps naquela função? E aí eu tenho que fechar esse gap com treinamentos para ter essa habilidade. E aparecem habilidades que nem tinha antes nessa função. E aí eu tenho que fechar esses gaps também, tá bom? Quais são as qualidades humanas únicas? Isso o robô não consegue, isso a inteligência artificial ainda não consegue. Então, inspiração, criatividade, julgamento baseado em senso comum, liderança, julgamento com valores mais complexos e criação de novos conceitos. E isso é competência humana. O que a gente está querendo dizer aqui? Quanto mais as pessoas estão trabalhando com esse tipo de conhecimento, menos automatizável é. Se você olhar para o seu trabalho ou para o trabalho da sua equipe, se não tem nada disso, altíssima chance de ser automatizado por robô. Tá? Então, assim, isso está gerando... a palestra do Pedro, lá do Startse, endereçou isso, né? Pô, parece que a gente sempre está devendo, né? E é fato, como o mundo está avançando muito rápido, o conhecimento que nós já temos hoje está ficando obsoleto cada vez mais rápido. Então, a obsolescência do conhecimento está aumentando. Por isso que o Instituto aqui for the Future, até 2030, 85% das profissões serão novas. A gente nem sabe quais são as profissões de 2030. Então, é fato. A gente vai ter que... Isso está gerando o quê? Está gerando a necessidade
de trazer esse conceito de lifelong learning, ou seja, a gente vai ter que aprender para sempre. Porque vai aparecer um conceito novo, a gente vai ter que estudar, aí vai aparecer um conceito novo, a gente vai ter que estudar. Então, a nossa força de trabalho vai ter que estar sendo treinada a todo momento. Tá? Então, esse é um conceito interessante. Só um dado aqui, isso apareceu na ATD no final de maio, só que eu já tinha visto com o pessoal do Startse aqui em abril na EdTech. Então, o pessoal da Startse trouxe a tendência aqui para o Brasil antes do pessoal de Washington, que eu achei bem legal. Então, aqui, o que é? Compreender que a educação é um projeto de longo prazo que não tem data para acabar. Aprender para a vida inteira. E aí, o treinamento tem que deixar de ser da forma que é hoje, uma sala de aula, fazendo o mesmo conteúdo, com uma carga horária muito longa, e tem que passar para um aprendizado autodirigido, personalizado, pensar em colocar as pessoas para um conversar com o outro e trocar boas práticas, que é aprendizagem entre pares, falar de conteúdo informal, aquilo que a gente viu lá do Magazine Luiza, o pessoal fazendo, aquilo lá é totalmente informal, né? E conteúdo em microlearning. Microlearning são pílulas muito curtas com a informação objetiva que tem que ser passada. Então, aqui nós estamos falando das estratégias de aprendizagem mais inovadores. Temos que mudar a forma que a gente está treinando os nossos franqueados e as equipes dos nossos franqueados. Tá? Seth Godin foi uma das keynote speakers lá, um cara muito bom de marketing, que ele está dizendo, para fazer tudo isso, para poder entregar um bom trabalho nesse novo contexto, para se conectar com as pessoas, muito importante o quê? Soft skills, que são competências socioemocionais, comportamentos. Então, isso cada vez mais vai ser demandado das pessoas, porque isso é exatamente o contrário, né, do trabalho repetitivo. Isso aqui é realmente se conectar com outro ser humano. E aí ele até fez uma brincadeira lá, falando, não, eu não chamo isso de soft skills, eu chamo isso de real skills, porque é isso que vai fazer a diferença no futuro. Pelo menos essa é a posição dele, é uma pessoa muito respeitada, né? E aí, isso me traz algumas coisas que, olhando isso, a forma que a gente vem fazendo as coisas hoje, porque a gente tem que se adaptar a esse tipo de coisa. Então, fazer treinamento experiencial, treinamento outdoor, para quê? Para mostrar como é que está o comportamento das pessoas. Treinamento com atividades para treinar o pensamento lateral e a criatividade. Então, atividades onde você não tem um conteúdo, tem uma vivência e você vai fazer reflexão em cima dessa vivência. Design thinking, exatamente colocar situações de refletir e fazer o pessoal chegar na solução por conta própria, usando uma metodologia para isso. Tem o pessoal da OMI, a gente acho que fez uma semana passada, a gente estava lá, fizemos um design thinking, e também atividades aí com música, onde a pessoa com o material que tem na sala tem que fazer uma orquestra e se virar para poder ver se a pessoa tem iniciativa, etc. Ou seja, como usar esse tipo de... como trabalhar essas soft skills hoje na rede, né? Então, tem outros formatos de fazer as coisas. Para finalizar, quais são os principais treinamentos de soft skills? Aqui é exatamente os treinamentos que a gente oferece na Praxis. Liderança exponencial, porque depois do dia de hoje, você pode perceber que o treinamento de um líder não é a mesma coisa que era 2 anos atrás. Tem que entrar esse contexto digital. Negociação, agilidade emocional, empatia, trabalhar accountability, ou seja, tudo isso hoje é importante e é dessa forma que a gente tem que fazer as coisas. Tudo bem, pessoal? Recado final, nós criamos o futuro. Por isso que espero que todos tenham aproveitado bastante esse evento para poder mudar as coisas daqui para frente. Valeu!